nacional do dia. Era a notícia que a gente faria toda a abertura aqui do Acorda Metrópolis, mas agora a gente vai entrar profundamente nesse assunto que vem assustando o mundo todo. Aqui no Brasil, a gente estava muito focado no jogo do Brasil contra a Escócia, mas enquanto acontecia o jogo, inclusive brasileiros sentiam aquelas ondas que vêm depois desses terremotos muito fortes em regiões muito próximas. Olha só, 2 terremotos de magnitude, um de 7,2 e outro de 7,5, atingiram a Venezuela na noite dessa quarta-feira. As informações mais recentes, divulgadas pela presidente interina Delcy Rodrigues, confirmam ao menos 32 mortes e mais de 700 feridos. A gente tem um montão de matéria aqui no nosso site sobre essa questão toda e a gente vai ler algumas dessas matérias agora juntos aqui, enquanto você vai vendo algumas dessas imagens tão impressionantes. A gente pode colocar as imagens que acho que são as que mais importam enquanto eu leio aqui os detalhes. A Thaís Martins traz pra gente os detalhes logo do comecinho da madrugada de hoje. Ela também, claro, coloca nessa matéria muitas fotos. Vamos colocar os vídeos enquanto eu leio aqui, pessoal, porque os vídeos são muito impressionantes. São vídeos dos resgates que a gente recebe das agências que a gente faz parceria. Aí as equipes amanhecendo, né, com esse trabalho intenso. Muitos prédios desabaram e muitas pessoas ainda estão desaparecidas ou soterradas. Olha só, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, confirmou as 32 mortes e mais de 700 feridos atendidos em hospitais públicos e particulares, após os 2 terremotos que atingiram o país nessa quarta-feira, e o balanço foi apresentado na madrugada dessa quinta e não inclui números de La Guaira, a região mais afetada pelos abalos sísmicos. Por isso também que o número de mortos e de feridos pode aumentar drasticamente. A região mais abalada ainda não entra nos dados aqui da presidência da Venezuela e de todo mundo que está ligado aí, a Defesa Civil da Venezuela, todo mundo que está atento a todos esses resgates. A Delcy Rodrigues disse que vai receber pela manhã agora equipes de buscas de vários países. Elas já estão chegando no país, como a dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump já se solidarizou com toda a situação, mas também República Dominicana, El Salvador, México e Catar. Todos esses países vão mandar ajuda, principalmente a que mais precisa nesse momento, que é de bombeiro, que é de gente que está acostumada a resgatar pessoas de soterramentos, de desabamentos, porque como você pode ver pelas imagens, é o que mais precisa nesse primeiro momento. Além, claro, de equipes humanitárias que vão conseguir fazer todo o recolhimento dessas pessoas que ficaram sem as suas casas, que estão machucadas, e encaminhar aí para abrigos, fazer os abrigos e conduzir todo esse trabalho. A gente sabe que a Venezuela já é um país que sofre de crises políticas, de crises econômicas. Então a situação da população da Venezuela já é muito difícil e agora piora muito com uma tragédia dessa, uma tragédia climática. Os alertas já diziam que teria esse terremoto, mas a grande surpresa foram os 2 terremotos muito próximos, com a intensidade muito alta, parecida aí dos 2, né? Bom, seguindo aqui as informações da matéria da Thaís Martins, ela também continua dizendo que a Delcy Rodrigues destacou que o Brasil ofereceu ajuda e ela agradeceu, disse o seguinte, abre aspas, obrigada aos que estenderam a mão ao país e peço a todas as igrejas e correntes de fé que se unam em uma só oração pelo nosso povo, fecha aspas. O presidente Lula disse nessa quarta-feira que pediu ao Ministério das Relações Exteriores que avalie juntamente a Embaixada do Brasil em Caracas a situação no país e as medidas de assistência que o Brasil possa adotar. Segundo a Delcy, em La Guaira, há dezenas de edifícios desabados e há um trabalho de resgate árduo em curso. Ela disse que La Guaira tornou-se uma região, uma zona de desastre. Abrigos estão sendo colocados à disposição para quem ficou em casa e ela continuou dizendo o seguinte, reitero a suspensão de atividades não essenciais aos serviços públicos e informo que hotéis e abrigos estão disponíveis para quem perdeu a sua casa ou teve a estrutura ameaçada pelos sismos. Isso aqui é muito importante, né? Fecha aspas da presidente. Ela diz que houve a suspensão das atividades não essenciais aos serviços públicos. Então, tudo que não é essencial para a condução do país, principalmente para o atendimento dessa ocorrência, deixa de funcionar e passa a funcionar exclusivamente para ajudar
a população. Então, por exemplo, hotéis e abrigos estão disponíveis para quem perdeu as suas casas e também teve a estrutura ameaçada pelos sismos, né? Pode até, num futuro, depois da liberação do trabalho da Defesa Civil, voltar para suas casas, mas nesse período também pode contar com essa ajuda. Não precisa achar um parente, um amigo, afinal de contas, o país foi assolado por essa tragédia. A gente vai ouvir e acompanhar, assistir uma parte da fala da Delcy Rodrigues e daqui a pouquinho a gente volta para continuar lendo todas as informações de Metrópolis.com. El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas. Inmediatamente de la ocurrencia de estos dos sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a la tarea del rescate en las cuales nos encontramos en este momento. Rescatar vidas y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. Tenemos afectaciones en servicios públicos, en las áreas de afectación y derrumbe de edificios y viviendas. Hemos desconectado el servicio de gas doméstico, igualmente en el estado La Guaira, en Caracas, hemos tenido afectaciones eléctricas del servicio eléctrico, pero en general, en su conjunto, los servicios públicos mantienen su continuidad. Quiero anunciar que no habrá clases en los siguientes días de esta semana, así como que habrá suspensión de actividades no cónsonas con servicios esenciales. Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas. É isso. E o presidente Lula, como a gente leu aqui na nota da Thaís Martins, se solidarizou com os venezuelanos na noite dessa quarta-feira e anunciou que o governo vai enviar ajuda também ao país. A nossa repórter Marília Ribeiro tem mais detalhes para trazer para a gente. Muito bom dia, Marília. Oi, Nath. Bom dia a você, a quem está nos acompanhando aqui na Acorda nessa quinta-feira. É isso, o presidente Lula, ele se solidarizou com a Venezuela através das redes sociais. Ele fez uma publicação e disse ter recebido com grande preocupação e consternação as notícias sobre os impactos da tragédia. Ele também informou que o Ministério das Relações Exteriores, aqui na figura do Itamaraty, vai avaliar as possíveis formas de apoio humanitário. Além disso, ele também acabou ali prestando toda a sua solidariedade ao governo venezuelano e afirmou que o Brasil está disposto a colaborar na recuperação das áreas afetadas. Importante a gente trazer também, Nath, o posicionamento do Itamaraty. Veio o presidente Lula através das suas redes sociais, mas o Itamaraty também prestou ali a sua solidariedade através de uma nota que foi publicada. De acordo, então, com o Itamaraty, ele informou que até o momento não há brasileiros identificados entre as vítimas. No norte do país, cidades eles acabaram sentindo ali fortes tremores, como a gente acompanhou durante toda essa madrugada, e prédios chegaram a ser evacuados. Também é importante a gente trazer números, Nath, porque, de acordo com o Itamaraty, por enquanto, ainda não há informação de nenhum brasileiro que esteja entre as vítimas e também entre os desaparecidos. Mas o Itamaraty, ele divulgou números para que quem quiser, quem está lá na Venezuela, possa entrar em contato com o governo brasileiro. A gente vai colocar esses números na tela, mas eu também vou falar. Nós estamos falando sobre a emergência para brasileiros que estão na Venezuela. O número é +58 414 37 23 37. O número está aqui na nossa tela. E temos também o número do plantão do consular que fica aqui em Brasília. O telefone é +5561 982 60 0610. Esses números estão aqui, mas também nós temos esses números de contato em matérias publicadas
publicadas em nosso site metrópolis.com. Além do Brasil, Nath, outros países também manifestaram solidariedade e também prestaram todo o seu apoio, como, por exemplo, os Estados Unidos, né? Eles disseram que vão enviar equipes para poder fazer busca e resgate, recursos e médicos, além também da assistência humanitária à Venezuela. Quem fez essa afirmação foi o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Ele disse que o envio dessa ajuda acontece por determinação do presidente Donald Trump. Então a gente segue acompanhando a situação da Venezuela aqui do Brasil. Esses números disponibilizados pelo Itamaraty e também contato com o Itamaraty, Nath, para trazer atualizações sobre possíveis brasileiros que estejam lá no país, e qualquer atualização eu te chamo. Perfeito, Marília Ribeiro, muito obrigada. Marília volta com mais informações importantes de Brasília. Daqui a pouquinho também, claro, assim como ela disse, se tiver mais detalhes sobre essa ajuda brasileira aos nossos amigos aqui venezuelanos. Obrigada, Marília. Daqui a pouquinho eu te chamo de volta. Como eu te disse, tem muitas informações no site, no metrópolis.com, sobre a Venezuela. Essa é das maiores notícias da manhã dessa quinta-feira. A gente vai continuar acompanhando. Daqui a pouquinho a gente vai te trazer detalhes sobre os lugares aqui do Brasil que sentiram também reflexos desses dois terremotos que aconteceram na Venezuela, né? Esses dois terremotos lá na Venezuela, eles foram sentidos em regiões muito próximas. Foram 20 réplicas a partir desses dois terremotos, e é uma situação muito comum de acontecer. E de acordo com o governo venezuelano é isso. Foram esses 20 outros abalos, depois réplicas. Esses dois terremotos lá na Venezuela tiveram uma intensidade grande de 7,2 em um ponto e de 7,5 em outro ponto. Como foram dois pontos muito próximos, a Venezuela não está preparada para receber esse tipo de acidente climático. A destruição é ainda maior. A gente vai ler daqui a pouco uma nota sobre um terremoto no Japão de uma intensidade parecida, e que lá, como eles têm sempre as estruturas das cidades são muito diferentes, né? Os prédios têm aquele sistema de mola embaixo, porque os prédios chacoalham e não desabam. Você vai ver como é a situação diferente em um país que tem uma estrutura já reforçada para receber um terremoto de uma intensidade como essa. Mas, lá no caso da Venezuela, teve uma destruição gigantesca. São 32 mortos, por enquanto, 700 feridos, e La Guaira, que é a região mais afetada, ainda não entrou em todos esses números que a gente está vendo. Esses prédios aqui desabados são prédios também da região de La Guaira, mas de outros pontos que não foram tão destruídos assim da Venezuela. A Delcy Rodrigues, a presidente, disse isso, que La Guaira ainda não entrou nas estatísticas e que muito em breve vai entrar, e que isso o número pode ser assustador. Mas, como foram dois terremotos de uma intensidade alta, muito próximos, tiveram 20 réplicas, de acordo com o próprio governo da Venezuela. As réplicas são movimentos dessas placas tectônicas que continuam acompanhando, recebem o reflexo desses primeiros abalos, e eles vão se espalhando para regiões próximas. O que está próximo da Venezuela? O Brasil, o norte do Brasil. E muita gente, enquanto assistia ao Jogo do Brasil, sentiu essas réplicas. Teve relatos de tremores nas capitais Belém, em Manaus, em Boa Vista e Macapá, além de outras cidades que a gente também vai te trazer mais detalhes ao longo dessa edição do Acorda Metrópolis. Tá? E conforme as horas vão passando, os nossos repórteres vão trazendo ainda mais detalhes, mais vídeos impressionantes. A gente tem um relato de um jovem agora sobre o pânico do momento em que esses abalos começaram a ser sentidos, e a gente vai acompanhar nesse momento. En ese momento yo estaba dentro del centro comercial de Valle Arriba
y estaba comiéndome un helado y luego iba a comprar unas verduras para mis mascotas, pero entonces tenía los audífonos puestos y estaba escuchando música y de repente la gente quedó como paralizada, los que estaban alrededor, y no se sentía, o sea, fue como un estado de conmoción inmediato, de repente, que duró unos 5 segundos. Parece que había gente ya que estaba con las alarmas y no estaban entendiendo lo que estaba ocurriendo, pero no se sentía el sismo como tal. Entonces, inmediatamente después se sintió el temblor y todos nos dirigimos rápidamente, no en situación de emergencia, pero sí rápidamente a la salida. A los 5 segundos más tarde de eso, máximo 10 segundos más tarde de eso, el sismo incrementó enormemente su magnitud y fue muy desesperante todo. Nunca se había vivido algo de esa forma, de esa manera. Yo tengo 25 años y yo nunca había vivido eso tampoco, mucho menos dentro de un centro comercial, y fue muy desesperante. La gente estaba más preocupada porque sentían que el centro comercial se iba a caer. Literalmente se sentía como que... Seja muito bem-vindo de volta.